Estou em viagem, para lá eu vou. Esta viagem Ele pagou para mim. Esta viagem, quem tem bagagem não pode ir. Viagem para o céu, lá irei morar. Se quiser subir, ainda há lugar. Ainda é tempo de se preparar. Cria coragem, deixa a bagagem pra viajar. A cidade é bela pra gente viver. Eu fui informado como lá vai ser. Eu recebi cartas que veio de lá, me convidando, estou preparando, vou viajar. Viagem para o céu, lá irei morar. Se quiser subir, ainda há lugar. Ainda é tempo de se preparar. Cria coragem, deixa a bagagem pra viajar. Quanta beleza que existe lá, o seu esplendor sempre a brilhar. O nuré de jaspe brilha com fulgor. A fonte é o jardim, tudo é belo assim, cidade de amor. Viagem para o céu, lá irei morar. Se quiser subir, ainda há lugar. Ainda é tempo de se preparar. Cria coragem, deixa a bagagem pra viajar. Viagem para o céu, lá irei morar. Se quiser subir, ainda há lugar. Ainda é tempo de se preparar. Cria coragem, deixa a bagagem pra viajar. Cria coragem, deixa a bagagem pra viajar. Através do seu desejo, você pode dizer quem está no trono do seu coração. Através do seu desejo, você pode dizer quem está no trono do seu coração. Boa noite com Jesus. Ele é a força da nossa vida. E é por isso que estamos aqui, como sempre, oferecendo também, não é? Não é só recebendo,
porque é um retorno. É claro que Ele nos dá primeiro para oferecermos a Ele. Ele deu Isaque para o irmão Abraão, e depois o irmão Abraão pôde oferecer o Isaque para ele. Assim é a fé legítima. Ela é do Senhor Jesus. Você pense bem nisto. Não subestime a fé de quem quer que seja. Porque você necessitaria, falando dentro do âmbito da palavra, se aquela pessoa está vivendo a fé de Jesus, então aquela fé estaria sendo censurada, e isso não é bom para quem faz isso. Amém? Muitas vezes nós somos atrapalhados e atrapalhamos as pessoas mais próximas que querem dar um passo sob a fé de Jesus. E nisso, muitas vezes se leva a prejuízos irreparáveis. A melhor maneira de se preservar é preservando os outros. Esse é um segredo, é um mistério. Quem não preserva aos outros está vulnerável, está propenso, exposto a quedas, a fracassos, a decepções. Muito melhor seria ficar de fora. Então, o profeta disse: se você não pode ajudar, então não entre naquilo. Mas todos que entram, às vezes pensam que estão ajudando, e aí então é onde pode estar julgando a fé de Jesus, que está ali do outro lado. Experiência que Deus levou aquela pessoa a viver para o seu próprio bem. A mais contraditória, ou as mais contraditórias possíveis. Então, estamos aqui para enriquecer a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé. Você tem a fé, mas ela não está perfeita, não está completa. Ele trabalhou para que tenhamos a fé perfeita. Isso é um espelho da estatura do varão perfeito. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado, e a irmã Emaelita cantou esse hino no companheirismo. Eu não a conhecia como cantora. Não quero dizer que ela é uma cantora consagrada, né? Mas eu desejei ouvi-la e que a igreja
e todos que estão na internet ouviram um hino bastante tradicional, congregacional, bem antigo. Ele foi cantado de uma forma muito inspirada nos bons tempos, gravado por Luiz de Carvalho. Tocou-me, algemado foi, não? Mas não foi só ele que cantou, não. 1 João, capítulo 1, verso 7. É um texto áureo da Bíblia, um dos textos áureos da Bíblia Sagrada. E muito bom de ser como testeira, linguagem de Deus com Moisés, a respeito de seu povo, Israel. E com isso eles estariam legando aos seus filhos aquilo que eles tinham da parte de Deus, na testeira. Em vez de ser tornezeleira, não? Seria testeira. Fica melhor, não fica? Respondendo ainda. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem coisa mais sublime para se conhecer, para se experimentar, para se crer? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Amém. Grande Deus, Pai poderoso, vida abundante, sublime graça, aleluia. O passo a passo do cristão, até chegar lá, do peregrino, do homem de fé, que caminhou em busca da Santa Jerusalém, que caminhou e está caminhando, até que chegue lá. Em nome de Jesus Cristo, nos dê a graça da fé de Jesus Cristo. E então vamos ignorar o que somos de fato, quer seja nos bons predicados, no positivo, quer seja no negativo. Tudo tem que ser superado pela fé, tanto uma coisa como a outra. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, te suplicamos estas bênçãos. A cura divina que nos acompanha, nós agradecemos. Amém. Assentai-vos. Irmã Emaelita tocou-me. Algemado por um preso, oh, quão triste eu andei, até senti a mão de Cristo
como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, senti a mão de Cristo. Para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ela me olhou assim, como que dizendo, e aí, que tal? Quem vai responder é a irmã Vera Lúcia, ela está acompanhando lá onde ela está. Isso é muito bom, né? A internet é uma fuxiqueira, né? Fuxiqueira, mexeriqueira. No bom sentido é bom, gente. Onde a gente vai, está acompanhando o trabalho. Vê até o conjunto todinho aí. Quando o pastor não está presente, eles levam a sério mesmo. Não falta ninguém, né? Mas ninguém mesmo não vem. Ô, Vera, não, é o contrário, né? Tá bem. Mas ela tem que ser amiga, né? Essa lei que Deus nos deu. Mas se torna uma espada de dois gumes. Na verdade, o diabo não criou lei alguma. Quem criou foi Deus. O homem descobre e manipula. Leva para a tecnologia, não é? E o diabo perverte. Fica assim uma fraçãozinha, uma manjedoura para Deus. Né? Uma manjedoura lá em Belém. Tantos lugares haviam dignos. E transmite através desse pouquinho que toca para Deus coisas que cobrem todas as demais. A verdade é esta. Você nunca seja um mensageiro. É uma coisa dolorida, mas dolorida mesmo, porque muitas delas vêm parar no escritório, né? E por a pessoa dizendo ser amigo, vê uma coisa que
supostamente para ele está errado em sua família, ele leva para o amigo da onça. Isso não é amigo, é amiga da onça. Isso é uma amiga maligna para causar um ódio no coração daquele homem, a ponto até de matar. Tem chegado a isso. Eu não estou falando do nosso convívio da igreja. Bem entendido. A pessoa que se apressa em dar só para angariar amizade, círculo, simpatia, e leva aquele veneno, o veneno da cobra, de São Tiago, capítulo 3. Aí como vai depois ter a fé de Jesus Cristo? O profeta diz: você mata as pessoas com sua língua, dizendo ser amigo, amiga. E às vezes, coisa que você podia poupar uma outra pessoa, uma irmã, um irmão, você não faz nada para poupar, pelo contrário, é para atormentá-la, para atormentá-lo. Você vai precisar da fé de Jesus. E nessa hora, então, isso não vai, essa marca, essa brecha não vai permitir que você tenha a fé de Jesus Cristo. A menos que passe por um processo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Desejo não são somente desejos malignos, que não são de Deus. Bons desejos, às vezes, não são de Deus. Bons desejos. Então, o que? Através do seu desejo, você pode dizer quem está no trono do seu coração. Então, aos poucos, de uma maneira fria, executa-se vingança. A vingança é de Caim, é da serpente. Então, vê se essa atitude com esse irmão, com essa irmã, não está ungida por esse espírito de vingança. Vingança, isso vem da serpente. Nós estamos postos aqui não somente para sermos embalados como a mãe que embala o berço. Escutar esse pensamento profundo. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Mas não se pode ser só embalado por toda a vida. E a igreja, na verdade, ela tem o papel de berço. Ela é um berço. Mas ela não seria benéfica se vivesse somente embalando toda a vida. Aí Paulo vem, 1 Coríntios 13,
Quando era menino, falava como menino, agia como menino. Mas agora eu cresci, acabei com coisas de menino. É exemplo da águia mãe que amaciou o berço. Mas ela, arquitetamente, construiu aquele ninho, aquele berço, com espinhos, pontiagudos. Como? Você vai pôr seus filhotes aí? Não pode deixar. Eu sei o que eu estou fazendo. Então ela pega ali um cordeiro montês, até mesmo um coiote, um coelho. Ela sabe como fazer, onde buscar isso. E amacia aquele berço. E ali vem os seus bebês. E estão sendo embalados ali. A mão que rege o mundo, né? A mão que embala o berço, que amacia o berço, é a mão da mãe. É a mão da mãe que rege o mundo. Sem sair do posto do seu dever. Aliás, quando é que ela rege? É justamente quando não sai do posto do seu dever. Mas quando chega um determinado tempo, eles próprios estranham aquilo. Espera aí, a mamãe está jogando essa coisinha macia lá embaixo, aquilo está nas alturas tremendas, jogando fora. Será que ela está trocando? Vai colocar uns novinhos? Não, não é assim. E daí a pouco a coisa começa a furar mesmo. Essa é a hora que se mostra de qual natureza, de qual é a constituição daquele beneficiário. Ela falou: ah, sim, agora vocês vão para uma segunda etapa. Diferente. E por um bocado de tempo eles estão felizes, agarrados em suas penas, que precisa de um alicate para arrancar uma pena daquela com muito custo. O profeta olhou isso demais para poder pregar isto. E vai levando nas alturas. Que voo sensacional! Que coisa maravilhosa! Mas de repente ela dá uma guinada lá no ar, joga todo mundo no espaço. E ela apenas grita: bate asas, bate asas, bate asas, você tem que ter vida própria. Você tem que se equilibrar agora, ou então você vai espatifar lá embaixo. Não, espera aí. De vez em quando ela dá uma rasante assim, levanta com aquele mais fraco, aquele apavorado, aquele nervoso, tenso, fica muito tenso. Mas não quer dizer que ela vai ficar com ele nas costas toda a vida. Logo ela torna a jogar. E o certo é que daí a pouco eles tomam gosto com a natureza que Deus lhes deu. Daí a pouco eles dizem: não, não é só a mamãe, eu também posso. Não é só o papai, eu também posso.
Aleluia. Eu também posso. Eu também posso. Eu também posso. Eu também posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não foi só o papai Paulo, não. Papai Brana, papai Jesus. Não, papai Abraão. Não, eu também posso. Você quer dizer isso? Eu também posso? Eu também posso. Eu também posso ser nervosa, faladeira. Eu também posso ser esse homem neurastêmico, nervoso, temperamental. Ser igual a quem? O papai, é? Não, eu também posso ser paciente, controlar meus nervos, meu temperamento. Eu também posso. Você vê aquele irmão paciente. Quero ser paciente, manso e passivo, manso e prudente, e ser compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim ensinar o bem em cada um. Também posso. Se ele conseguiu, também posso conseguir. Amém? Agora isso nos coloca nesse companheirismo de comunhão uns com os outros. Foi a escritura que o irmão Brano usou na mensagem companheirismo. Companheirismo. E vem da coisa vermelha. É uma cor que não é boa, é ruim, porém, é uma cor de sacrifício. Ele busca lá no Velho Testamento uma bezerra vermelha, sem nenhuma mancha nela. Nunca poderia ter sido colocado um jugo sobre seu pescoço. Eu poderia explodir aquilo em pedaços neste momento. Ela não tem jugo em si. Isto é correto. Ora, nada, muito menos uma organização incrédula, um credo criado por homens que não têm a fé de Jesus Cristo. Se temos a fé de Jesus fomentada, alimentada, instruída através do apóstolo São Paulo, da Bíblia Sagrada e da mensagem, porque temos de criar nossa fezinha em particular. Mas é tanta irmã que tem fezinha particular, tanto irmão que tem fezinha particular, e quer passar o seu credinho para a outra irmã, para o outro irmão, o que vira um jugo. Está evidente que para ter companheirismo, então é necessário que tenha a mesma fé, que esteja debaixo do mesmo sangue, que esteja na mesma comunhão. Está evidente, está claro.
As aves da mesma plumagem voam juntas, em companheirismo. Por quê? O que alimenta uma, alimenta todas. É seu gênero, é sua natureza. Ela permanece livre. Então ela tinha que ser o quê? O sacrifício. É a natureza do sacrifício. Eles chamam de o holocausto. O sacrifício dos judeus na era de Hitler, de Mussolini, daqueles tiranos através dos quais o diabo respondeu a oração deles a Deus. Eles oraram a Deus e o diabo respondeu. Aí eu orei a Deus e ele precisa ver se isso combina com a palavra. Mas eu orei a Deus, eu pedi, e a coisa veio na minha porta. E eles então sofreram o holocausto. Caia sobre nós o seu sangue, sobre nós e os nossos filhos. Gente, nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós e nossos filhos, mas em qual condição? Se eles estavam clamando pelo sangue de Jesus sobre eles e sobre os seus filhos, então isso seria uma bênção muito grande. O que aconteceu? Que fizeram sabão deles. Faziam sabão de judeus. As violentações mais cruéis. Sacrifício chamado de holocausto. Que a história não consegue traduzir tudo. Então ela tinha que ser queimada, morta ao anoitecer, não pela manhã, ao anoitecer, no fim do dia. Então ela tinha que ser queimada e suas cinzas eram mantidas à parte para as águas da separação. Veja o processo de colocar o corpo de Jesus em companheirismo. O companheirismo que sem o qual não haverá a unidade. Oh, que linda cena é esta! Se simplesmente pudéssemos estar nisto, como as águas ou cinzas tinham que ser colocadas, fazendo as águas da separação. Portanto, eles tomavam o seu sangue e faziam 7 listas na porta onde você entrava para a congregação, para o lugar santo, no pátio para a congregação. E então o Espírito estava no Santo dos Santos. Eles tinham um sistema
estabelecido, construído, elaborado por Deus. Quem estava, estava. Quem não estava, não estava. Observem. Agora, que lindo quadro aqui. Eu espero que você possa captar isto nos próximos 5 ou 6 minutos. Preste bem atenção. O que significa realmente esse companheirismo? Sob as bases deste sangue. Observem o Santo dos Santos e a maneira de aproximação para a pessoa imunda. Eles tinham certos processos pelos quais deveriam passar. No primeiro, o imundo deveria chegar até o átrio exterior, ali na entrada, e ali ser aspergido com as águas da separação. O que são as águas da separação? O que são elas? A Bíblia nos diz que somos lavados através da água da separação da palavra. E você então está separado de todo mexerico, de todo fermento. Portanto, a palavra nos separa de nossa incredulidade. Como poderia um credo fazer isto? É a palavra. A palavra nos separa. É a coisa que nos faz saber que estamos errados. Não precisa ninguém tentar te convencer ao contrário. Esse processo faz com que você saiba que está errado. E o mesmo processo sabe que você está certo. Certo de Deus. Então, o que manda para o homem, para a mulher natural, é se importa o fim, o meio. Não importa se eu tenho que fazer um chega para lá, se eu tenho que pisar em alguém, se eu tenho que machucar os sentimentos de alguém, matar aos poucos, humilhar. Isso não importa, o que importa é o fim. O meio que eu tenho que usar, eu não me importo. Faz qualquer coisa, qualquer sujeira, qualquer impiedade, qualquer descaridade. Se você fosse a uma igreja que dissesse, não tem importância fazer isto, e saísse aqui, dissesse aqui, e fazer aquilo, venha para a palavra é o que nos separa. Não adianta qualquer reverendo falar que não. E agora observe outra coisa. Espero que vocês me perdoem se eu passar do horário. Ele está dizendo na mensagem. Não importa. Observe outra coisa. É simplesmente muito bom deixar escapar. Aquele que aspergia aquela água da separação devia ter mãos puras, lavadas, purificadas, por um único processo que podia purificar.
Nada purifica. Méritos não purifica. Credos tampouco. Somente as águas da separação. Somente o sangue do Cordeiro. E aquilo devia ser mantido em lugar limpo. As águas da separação não podiam ficar num lugar vil. Elas deviam ser mantidas em um lugar limpo. Átrio exterior. O que é isto? O pecador que vem e ouve a palavra e edifica a fé naquele que é Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, o que estamos tentando fazer? Fazer companheirismo. Agora o homem ouviu a palavra, ele creu na palavra e ele foi aspergido, então, com a água da separação, embora ele não estivesse no companheirismo. Não, senhor. Agora, vocês fundamentalistas, eu quero que vocês olhem para isto. Ele ainda não estava no companheirismo. E quem estava não ficava julgando, porque ele ainda não havia entrado. Agora pega e vai se comprometendo. Vai fazendo uma coisa que o pastor não pode fazer, aprovar uma coisa que o pastor não pode fazer, não aprova, não tem condição na palavra. Está tendo uma água diferente. Não é essa aqui. Qualquer acontecimento que o pastor não pode pôr a mão, você vai colher. Você vai colher isto. Recordem, quando Israel subiu do Egito, Moabe encontrou com ele e não permitiu que ele fizesse um reavivamento em sua terra. Agora, quem era Moabe? Ele não houve nenhuma cooperação. Ali não houve nenhuma cooperação com ele, nenhum companheirismo. Eles não quiseram, não permitiram. E Moabe cria no mesmo Deus que Israel cria. Eles foram e buscaram seu bispo ali em cima. Balaque o levaram ali embaixo, e ele era simplesmente tão fundamental quanto era Israel. Israel vagava sem nenhum lugar para ir. Esta grande nação organizada aqui trouxe a sua celebridade para amaldiçoar aquele bando de renegados, nômades, peregrinos. Renegados, diziam eles, subindo por ali. Agora, quem era Moabe? De onde que ele veio? Do próprio filho de Ló, com suas próprias filhas. Foi o que ele foi arranjar em Sodoma, e que suas filhas, simplesmente para suscitar semente, não ficarem sem semente, embriagaram o pai, fizeram um companheirismo íntimo com o próprio pai. Agora foi ali que surgiu essas duas grandes organizações de então, que por sinal eram inimigas, só deram problemas, tropeço para os filhos de Abraão.
Você escolhe. Abraão disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe. Eles se esqueceram que aquele grupo de pessoas que não tinha nenhum lugar para onde ir, mas eram viajantes, peregrinos, estrangeiros. Eles já estavam estabelecidos, mas num lugar que não significava a era do vencedor, não significava a terra prometida. Eles estavam estabelecidos e num verdadeiro companheirismo com todos aqueles que combinavam realmente com o espírito deles. Mas com estes, na linguagem deles, renegados, eles não podiam. Eles não podiam parar por ali. Eles não podiam parar por ali, eles não podiam conseguir sucesso ali. E às vezes o crente, a moça, o rapaz, o irmão, não entende por que não consegue sucesso. Enquanto está enrolado com família, com parentes, envolvido, comprometido com amigos. Eles não estão numa jornada, eles estão estabelecidos. Eles chegaram até onde eles tinham de chegar. Eles já alcançaram o lugar deles, mas nós não. Você não está aqui ainda, você não chegou ainda no seu destino. Eu tenho que compreender isto, você tem que compreender isto. Nós não chegamos aqui. Miqueias, a minha mãe escreveu com a letrinha dela ali, ó, Miqueias 6, verso 10. Levantai-vos e andai, ela disse aos meus filhos, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Você não chegou ainda no seu lugar, na sua terra prometida, no lugar de sua herança. Eles se esqueceram que aquele grupo de pessoas não tinha nenhum lugar para ir. Eram viajantes, peregrinos, estrangeiros. Então eles falharam em ver aquela coluna de fogo que ia diante deles. Eles não podem ver. E você vai esperar que eles vejam? Você vai esperar que determinada esposa vai ver? Que determinado marido vai ver? E aí você para? Estaciona? Não. Eles falharam em ver aquela serpente de bronze e aquela rocha ferida, seguindo-os, embora eles estivessem errados.
Agora você vê, embora eles estivessem errados, aquela coluna de fogo seguia, aquela água, a fonte, a rocha era ferida. O parágrafo 81 da mensagem companheirismo. Eles não podiam ver. Embora, veja só, aquela coluna de fogo, a serpente de bronze que Moisés levantou, salvando a todos aqueles que fossem picados pelas cobras, pelas serpentes, a rocha ferida seguindo-os, e a rocha era Cristo, embora eles tivessem errado, mas eu seguia. Eu acho isso importantíssimo, isso te coloca em importância, Embora errado, essa coluna te segue. Você não vai prevalecer disto. Mas vai se advertir com isto. Advertir. Agora, veja que grandeza é ser semente de Deus. Semente que não é da serpente. Que grandeza de Deus. Ele te mostra que desde que você veio à terra, você não encontrou lugar. Porque você está passando. Bom, o meu lugar é isso. Eu cheguei à medicina, completei medicina. Você não chegou no seu lugar. Completei engenharia. Agora sim, fiz a vida, cheguei. Você não completou. Eu agora, eu sou religioso, eu sou isso, só que não chegou lá. Só tem uma coisa que vai acalentar esses peregrinos. Não tem outra. Não pense que você vai ficar pleno, satisfeita, e que todo mundo vai te agradar, e que todo mundo tudo vai ser bom para você aqui. Não vai não. Que o ninho vai ser sem espinho. Não. Porque você, veja o trajeto, veja a trilha. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Sim, por causa da corrupção que destrói grandemente. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dá glória a Deus. Fogo do céu, aleluia. Agora você precisa ver que tem fundo, profundidade nisto. Desde a hora que começou, você está vendo essa trilha, de onde você veio, para onde você vai. Você não chegou lá ainda. Amém? Uma luta em teu viver, que causa tanta dor.
forças para vencer, mas para que desesperar? Basta apenas confiar. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristezas e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará, e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando para Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristezas e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará, e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus já fez de ti mais que vencedor.